mãos. Jesus acalma a tempestade, né? Jesus havia passado o dia todo ensinando as multidões, né, que o seguiam, curando muitos doentes no lado ocidental do mar. Naturalmente Jesus estava fadigado do dia a dia, né? Já estava ao anoitecer e Jesus entrou no barco e saiu com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus ele adormeceu, já fadigado, né, de tanto ensinar parábolas, né, ensinar os seus discípulos, pregar o Evangelho, né? E a Bíblia diz que na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. E quando Jesus dormia, seu discípulo conduzia o barco para o outro lado do mar da Galileia. Muitos dos discípulos eram pescadores, né? Eram todos experientes, suas profissões, né? Todos experientes a pescar em alto mar, em altas horas da noite. E a Bíblia diz que se levantou um grande temporal, né? Que os discípulos não quiseram, no momento, acordar Jesus, mas tentaram sair da tempestade, né? Sair das ondas fortes. E eles foram remando, remando, e chegou um momento que as tempestades se levantou tanto, as ondas foram tão violentas, que os discípulos chamaram o mestre. Acordaram o mestre e falaram: mestre, não te importa que pereçamos, né? E ali a Bíblia diz que quando Jesus é despertado, ele estende a mão, levanta a mão e manda o mar e o vento se aquietar. E os discípulos começam a ficar admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? E Jesus ali, ele questiona um pouco os discípulos, né? Jesus ali, ele questiona, ele diz: onde está a fé de vocês, né? Onde está a sua fé, né? Porque a tempestade, Jesus estava no barco, mas observe que estava tudo tranquilo, até um momento que veio de repente. Às vezes a tempestade ela se levanta quanto menos você espera. Os ventos fortes eles se levantam, né? E às vezes é necessário a gente ter fé que existe Jesus, que tem Jesus para acalmar a tempestade, para acalmar a tempestade. É bom também a gente frisarmos que o mar da Galileia é um grande lago. Aquele mar ele mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago ele é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isto favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Então foi isso que aconteceu ali, que levantou aquela tempestade. Aquele mar era grande, tinha muitas montanhas altas, né? E água quentes, né? Aí aconteceu um choque térmico e daí gerou aquele grande temporal, aquela grande tempestade. E aí foi quando Jesus se levantou e estendeu as mãos para acalmar o vento e o mar. A violência da tempestade e das ondas era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, né? Até mesmo os discípulos de Jesus ficaram assustados, pescadores inteligentes, experientes, né? Então, quando Jesus estava dormindo tranquilamente, em uma almofada, observe, uma tempestade forte, Jesus cochilando, dormindo, Jesus tranquilamente no barco, na polpa do barco. O comando até então estava nas mãos dos discípulos. O comando do barco, a direção do barco. Mas ao momento que Jesus acorda, o comando do barco passou a ser na mão do mestre. Passou o mestre Jesus a comandar o barco. E quando Jesus comanda o barco navega tranquilamente. As tempestades respeitam o mestre que está no barco. As ondas, elas se acalmam. Elas têm que se acalmar. Porque Jesus está no controle do barco. Jesus está no controle do universo, da natureza,
do céu, da terra, do vento, do mar, do sol, né? E o mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4, verso 38. Então Jesus ali, ele questionou o discípulo porque onde está a fé de vocês? Né? Foi isso que Jesus disse a eles. Onde está a fé? E o nosso aprendizado com essa palavra é isso. Às vezes, a tempestade, a qualquer momento, ela pode se levantar. Mas aí a nossa fé, como é que está? Nossa fé tem que ser uma fé alicerçada. Uma fé forte. Uma fé em Jesus Cristo. Uma fé e crendo que Deus está no controle, que Jesus está no controle do universo e do mar. Né? Também é bom a gente comentar que ali foi uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus, né? Todos caminhando para chegar. Jesus queria chegar ao outro lado, porque naquele outro lado lá, no capítulo 5 de Marcos, existia um homem que estava possesso de demônios, um homem que estava endemoniado. Aquele homem tinha 6.000 demônios dentro de uma pessoa só. E ali Jesus foi fazer um grande milagre, uma grande libertação. Um homem que estava... Por isso que os judeus não queriam frequentar aquela área ali. Uma área que os judeus evitavam frequentar. Aquela área ali era uma área que existia um homem lá, possesso de demônios, com 6.000 demônios, que ninguém poderia deter ele, ninguém poderia enfrentar ele. Mas tinha sim Jesus, o mestre dos mestres, que chegou e quando pisou naquela terra ali, o demônio foi logo, disse, vim logo me atormentar antes do tempo. E Jesus ali, apenas com umas simples palavras poderosas, o demônio saiu dele. E a Bíblia diz que aquele homem queria seguir Jesus imediato. E Jesus disse: não, vai anunciar o que aconteceu contigo. Vai anunciar. E aquele homem ali queria ir com Jesus, mas aquele homem ainda não estava pronto. E ali ele foi, aquele homem foi um grande missionário. Aquele homem demoniado que estava preso nos sepulcros, no cemitério, que estava acorrentado nas escuridões, estava aprisionado, e Jesus foi lá libertar um homem. Então a caminhada de Jesus foi sempre fazendo milagres, libertando. E Jesus, a gente vê que ele estava cansado do dia de ensinar as parábolas, e foi com os seus discípulos ao barco, para o outro lado da margem, para o mar da Galileia, navegando pelo mar da Galileia. E aquele homem, ele foi liberto. Ele foi liberto. E ele foi anunciar a sua família. Ele foi anunciar o milagre que Jesus fez. Meus irmãos, aquele homem, no momento que Jesus foi anunciar, ele sentiu uma grande alegria de ser liberto. Porque o inimigo faz isso na vida do homem. Ele aprisiona. Ele faz uma pessoa cativeiro. Ele faz a pessoa se isolar, a pessoa se trancar. Ele faz a pessoa ser esquecida pela comunidade, pela sociedade. Uma pessoa que estava desvalorizada, que não tinha mais importância para ninguém. Jesus foi lá e fez ele ter importância. Jesus foi lá e fez ele anunciar o milagre que Jesus operou na vida dele. É assim que Jesus faz na nossa vida e na sua vida. Creia que ele está no controle de tudo. E Jesus sempre está à disposição. Ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode até estar pensando que Jesus te abandonou, que Jesus te esqueceu, mas Jesus jamais esquece de um filho seu. Jesus jamais esquece, porque um dia ele se entregou na cruz do Calvário para dar a vida por mim e por você. E uma vida que ele não abre mão, que ele não desiste, que ele está ao lado, que ele não abre mão, ele não desiste. É assim, meus irmãos, o amor de Jesus por mim e por você. Um amor incondicional, um amor de tal maneira que a gente não tem como agradecer. Por mais que a gente faça para Deus, não tem preço. A gente não consegue pagar.
Então Jesus é tão lindo que além dele nos dar a oportunidade de vida eterna, ele dá a salvação, ele dá uma oportunidade de paz, ele dá uma oportunidade de você viver com bonança. Não que não vai vir os dias maus, não que não vai vir as tempestades, porque ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, a gente tem que saber que a nossa fé está em Jesus. A nossa esperança é Jesus. Pode levantar tempestade, mas é aprendizado. Porque ao nosso barco a gente passa a direção para ele. Se eu estou com o meu barco e levantar tempestades, eu vou passar a direção do barco para Jesus imediatamente. Porque ele é o marinheiro mais experiente do que eu. Porque ele é quem vai guiar o meu barco. Ele é quem vai me fazer navegar em águas tranquilas. Meus irmãos, é assim que Jesus trabalha na nossa vida. Você já parou para pensar hoje o que Jesus já fez por você? Já parou para meditar um pouquinho os milagres, os livramentos em cada esquina? Você hoje saiu de casa, você hoje foi fazer os seus deveres, os seus trabalhos diários. E Jesus teve cuidado, Jesus cuidou de você hoje. E Jesus cuidou da sua família, Jesus cuidou dos seus filhos, Jesus cuidou da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, e Jesus cuidou da sua casa. Jesus continua cuidando. Tão somente a gente ter a nossa fé alicerçada nele, a nossa esperança é Jesus Cristo. Porque os discípulos, todos eram experientes, mas experiente naturalmente, mas espiritualmente, foi um aprendizado ali. Eles falaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aquele ali, eu quero dizer para você, aquele ali era Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aquele ali era Jesus que fez acalmar a tempestade. Aquele ali foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Aquele ali é Jesus que ao terceiro dia ressuscitou, que disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Aquele ali foi Jesus que multiplicou os pães. Aquele ali foi Jesus que transformou a água em vinho. Milagre do casamento. Aquele ali é Jesus que curou o cego de Jericó. Aquele ali é Jesus que nos deu a salvação. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Foi uma pequena reflexão que Deus colocou no meu coração. E esse versículo, ele está localizado nos 3 livros sinóticos, entre Mateus, Marcos e Lucas. Ele está também lá em Mateus 8, 23, e em Marcos 4, 35, e em Lucas 8, 22. Cada um narra de uma forma diferente, mas eu citei aqui o livro de Marcos, porque gosto muito de Marcos narrando essa passagem. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando e te livrando de todo mal. E estamos juntos na caminhada. Estamos juntos. Porque sempre as tempestades se levantam, mas a gente tem um Deus que está conosco. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O barco não vai naufragar, porque Jesus está no barco. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém. Terminando 10 e 10.